Fala galera, estamos aqui em mais uma aulazinha da nossa minissérie de liberalismo e essa eu confesso que é a aula que eu mais esperava, a aula que eu mais queria que chegasse. Lembrando que isso aqui é um projeto um ritmo mais devagar do que os vídeos que saem no Instagram e tal, é um negócio mais técnico, tem mais profundidade. O foco aqui não é visualização, o foco é construir uma base intelectual sólida dentro do nosso movimento, certo? E chegamos até ela, a aula da famosa Escola Austríaca de Economia, talvez a maior escola de economia, não, com certeza a maior escola de economia. Nós temos duas escolas de economia muito fortes, muito conhecidas, as duas maiores do mundo, a Escola Austríaca de Economia Liberal e a Escola de Chicago. A Escola de Chicago é de onde vem Paulo Guedes, né? A Escola de Chicago tem um negócio engraçado aqui. Eu me identifico mais com a Escola Austríaca de Economia, eu gosto mais da Escola Austríaca. Porém, o autor que mais me influenciou, ele é da Escola de Chicago, que é o Milton Friedman, que um dia eu vou gravar sobre ele para vocês, mas a aula hoje é sobre a Escola Austríaca e vamos lá. A Escola Austríaca, por que ela é especial? A Escola Austríaca é uma escola que ela é única em muitos sentidos. Além de ser pioneira, além dela ninguém conseguir refutar ela, nunca ninguém conseguiu. Muitas pessoas já tentaram, governos inteiros já tentaram durante décadas, nunca ninguém conseguiu refutar. Mas a escola austríaca, ela tem algumas coisas que diferenciam ela das outras. Primeira, ela é uma escola que revelou muitos autores grandes na história do liberalismo, certo? Nunca nenhuma outra escola revelou tantos autores reconhecidos como a escola austríaca. Ela também é uma escola diferente no sentido de que ela é a escola que mais conseguiu prever crises na história da humanidade, da sociedade. Tem até uma piadinha na economia dos haters da escola austríaca, dizendo que assim, a escola austríaca conseguiu prever 80 das últimas 30 crises da humanidade. Eles dizem, a crítica querem falar como se a escola austríaca fosse muito alarmista, sempre prevê uma crise e tal. Algumas crises acabam não acontecendo, mas depois eu explico o porquê disso e que não é verdade. Ao contrário, a escola austríaca ela conseguiu prever a crise de 1929, que é a maior crise da história da humanidade. Conseguiu prever, por exemplo, a crise da bolha imobiliária de 2008 aqui no Brasil, na verdade no mundo todo, né? Foi uma bolha do universo imobiliário. E, enfim, é isso. Ela sempre consegue prever as crises e eu vou detalhar até o porquê que ela consegue prever as crises. Ela é a única... isso é outra coisa que diferencia a escola austríaca. A escola austríaca é a única que tem uma teoria unificada de crises, certo? Toda crise que acontece, toda crise econômica, as diversas outras escolas de economia, as diversas outras vertentes, o keynesianismo, enfim, elas conseguem fazer uma autópsia das crises. Vamos entender por que essa crise específica aconteceu e tal. A escola austríaca é a única escola que tem uma tese unificada que explica todas as crises econômicas da história, todas as crises financeiras. Você consegue aplicar e comprovar essa tese unificada. Vou também falar disso ainda nesse vídeo, tá? Vou explicar que tese é essa, unificada de crises, que só a escola austríaca tem. Mas é um jeito de segurar a sua audiência, fica aí até o finalzinho, lá pro final eu vou falar sobre ela. E, enfim, vamos lá, vamos falar sobre os autores principais da escola austríaca. Vou destacar aqui 4 ou 5, vou destacar Karl Menger, primeiro grande autor, talvez fundador da escola austríaca, junto com alguns outros. Foi o primeiro grande expoente. Von Bauwerk, outro que eu gosto muito, certo? Também já antigo. Karl Menger lá ainda no século XVIII, Von Bauwerk, século XIX já. Quero destacar von Mises e Hayek. Pelo menos esses 4. Tem uma coisinha que eu esqueci de falar. Mais um fator que torna a escola austríaca ela única é que a escola austríaca ela
ela enxerga o empreendedor como a figura central da economia de uma sociedade, de um país. Para a escola austríaca, ninguém é mais importante do que o empreendedor, que é aquele cara que está disposto a tirar o seu dinheiro do conforto, tá lá paradinho, arriscar ele no mercado, sem nenhuma garantia de que você vai ter retorno e, enfim, você corre risco, você gera emprego, gera renda. Sem essa figura, para a escola austríaca, é impossível qualquer economia desenvolver, certo? E para a escola austríaca, quanto mais os governos dão liberdade para essas figuras, para os empreendedores, mais os países desenvolvem, mais a sociedade cresce financeiramente, economicamente. Quanto menos liberdade você dá deles trabalhar, deles investir, deles correrem risco, menos essas economias elas crescem. Isso é facilmente comprovado, né? No mundo que a gente já vê hoje e há pelo menos 200 anos. O primeiro expoente que eu quero destacar aqui da escola austríaca de economia é o grande Karl Menger, né? O Karl Menger, ele é um dos fundadores, ali no final do século XIX, e além de ser um dos principais fundadores, ele é o primeiro grande expoente, o primeiro grande autor que teve obras assim, realmente sendo muito reconhecidas, livros sendo muito vendidos. E o Karl Menger é engraçado e é irônico, né? Porque ele é o cara que refuta Karl Marx e ele tem o mesmo primeiro nome que Karl Marx. A diferença é que Karl Marx é com K e Karl Menger é com C, né? Com C de certo, né? Talvez. Enfim. Gostou da piadinha? Gostou da piadinha? Produção. E é isso. Como foi que Karl Menger refutou Karl Marx? Lembrando da teoria de Karl Marx. Marx é aquele cara que tem a teoria do valor de um produto. Ele define de forma objetiva que o valor do produto ele vale de acordo com a energia empregada sobre ele, o tempo que foi gasto para produzir aquele produto. Karl Menger, ele veio e desmistificou isso. Ele refutou Marx com uma explicação muito óbvia, com a explicação da teoria do valor subjetivo das coisas. Não é porque isso aqui deu muito trabalho de ser produzido que ele necessariamente ele vale muito. Por exemplo, um copo de água no deserto, ele tem muita utilidade, concorda? E não é tão difícil você produzir um copo de água. Um buraco, você cavar um buraco de 40 metros de largura por 40 de comprimento e 40 de profundidade. Olha o trabalho que dá para você cavar um buraco desse. E qual é a utilidade de um buraco desse? Talvez você não consiga encontrar nenhuma utilidade para sua vida de um buraco desse. Então não é só porque foi gasto muita energia na produção daquilo, não é só porque foi gasto muito tempo que necessariamente ele vale mais do que algo que foi produzido com menor empenho de energia e de tempo, enfim. Karl Marx diz também, Karl Menger diz também, ele diz que as coisas têm um valor subjetivo para as pessoas, certo? Então, observe, ele traz o paradoxo da água e do diamante. Como é que a gente não vive sem água, mas a gente vive tranquilamente sem diamante, e mesmo assim o diamante ele vale mais do que a água? Porque tudo tem um valor subjetivo. Quando você está morrendo de sede, o primeiro copo de água ele vale muito, certo? Você pagaria um preço altíssimo por ele. Já quando você já tomou 100 copos de água, o 100º não vale tanto assim, você não dá valor mais nenhum. Se você já encheu a barriga de água, você já matou a sua sede. Se alguém te oferecer sei lá, suponha você numa festa. Depois de 2, 3 horas você pulando ali, você é o artista preferido, acompanhando as músicas, cantando, forçando sua garganta. Após 3 horas, você está doido para tomar uma garrafinha d'água, você vai lá comprar e vai estar vendendo R$10 a garrafa d'água. Você topa dar os R$10 na garrafa d'água. Depois de você tomar 10 garrafas d'água dessa, se o vendedor, o ambulante lá, te oferecer uma garrafa d'água por 50 centavos, você não compra. Não é verdade? Assim, para você não tem mais valor, porque não tem utilidade. Então a teoria de Karl Menger, da utilidade marginal, da utilidade subjetiva, refutou a teoria do valor objetivo dos produtos. Então, nesse sentido, ele é um cara absolutamente importante, certo? Imagina, o cara que refutou Karl Marx, que até hoje é idolatrado por um bocado de socialista idiota. Um segundo autor
que eu quero destacar aqui é o querido Eugen von Böhm-Bawerk. Pouca gente conhece Böhm-Bawerk, talvez desses quatro que eu vou destacar hoje, Karl Menger, Böhm-Bawerk, von Mises e Hayek, Böhm-Bawerk seja o menos conhecido, tá? Mas Böhm-Bawerk, ele teve uma função muito importante, porque ele justificou a lógica dos juros. Ele mostrou que os juros têm sim uma função muito importante, muito óbvia. Os juros não é um produto derivado da vontade de alguém que vai lá e digita no agora os juros é 7%, os juros agora é 12%. Não é uma arbitrariedade. Quem teorizou isso foi o Böhm-Bawerk. O Böhm-Bawerk disse que os juros é por causa que as pessoas têm uma preferência temporal pelo dinheiro de agora. Eles preferem mais o dinheiro de agora, que está na mão dele, ele pode gastar agora, do que aquele dinheiro que vai estar na mão dele daqui a um ano. E essa preferência pessoal justifica se esse dinheiro aqui tem mais valor. Imagine duas notas de 10. Uma agora, que está na sua mão agora, e outra só daqui a um ano. Você dá mais valor a essa que está na sua mão agora. Aquela que você só vai ter acesso a ela daqui a um ano, você valoriza menos ela. Isso faz com que eu te emprestar R$10 agora, para você ter acesso a ele agora, você topa me pagar lá na frente, talvez 12, 13, 15 reais por esses 10, certo? Porque você está preferindo agora. Pode ser que daqui a um ano você não esteja precisando tanto desses 10 reais. Então essa é a lógica dos juros. Lembrando, os juros é o preço do dinheiro, é o quanto você está disposto a pagar para ter acesso àquele dinheiro agora. Então se eu te emprestei 10 reais para daqui a um mês você me pagar com 15, qual foi o juro nesse espaço de tempo? Foi de 5 reais, né? E Eugen Böhm-Bawerk é o que teorizou isso. Então ele é um cara que tem muita importância na Escola Austríaca de Economia. E vamos aqui chegando aos dois autores mais famosos da Escola Austríaca de Economia. São dois bastante contemporâneos, né? Primeiro eu quero trazer aqui o Ludwig von Mises. Mises hoje é ele quem deu o nome ao famoso Instituto Mises, que está ficando famoso no Brasil, e é aquela camisa muito famosa de menos Marx e mais Mises e tal. Mises é um cara realmente muito grande, muito grande. Mises, ele é o cara, autor da obra, que talvez resuma melhor o que é a Escola Austríaca de Economia. Para você ter noção, por que a Escola Austríaca de Economia ela é tão melhor do que as outras? Tem um motivo muito, muito forte, além de vários outros que eu já dei no começo do vídeo. Talvez o motivo mais forte que faça com que a Escola Austríaca de Economia seja tão melhor que as outras é porque a Escola Austríaca de Economia ela não justifica suas teorias, suas teses apenas por números frios, como se fossem gatilhos ou botões. Você aperta esse botão aqui, esses juros aqui, aquela inflação ali, aquele tempo ali. Não. A Escola Austríaca de Economia, ela justifica a economia por causa das pessoas. A Escola Austríaca de Economia, ela entende que, diferente de outras ciências que você consegue reproduzir um experimento, nutrição, se eu botar alguém, isolar todos os outros nutrientes, os outros alimentos e inserir esse aqui em um determinado grupo de 30 pessoas, daqui a um ano eu consigo medir os efeitos dessa substância nos seres humanos. São coisas reproduzíveis, né? Tem como você fazer experimentos. A Escola Austríaca, ela reconhece que a economia não é assim. Não tem como você simular uma sociedade de 200 mil pessoas. Ou não tem como simular como seria a economia de uma cidade igual Natal, onde eu moro, que tem 750 mil pessoas. É impossível você simular isso. Por quê? Porque as pessoas elas estão tomando bilhões de decisões, de tomar decisões se compra um sorvete, se não compra, se compra um sapato ou não compra, se compra uma bolsa ou não compra, se troca de carro ou não troca. Elas estão tomando bilhões de decisões o tempo todo. Então não tem como você reproduzir esse experimento. É impossível. E aí a Escola Austríaca de Economia, ela entendeu que a economia depende disso, das decisões das pessoas, e que isso não tem como ser reproduzido com precisão matemática, certo?
Então ela começou a estudar, a justificar a economia a partir do comportamento humano, certo? Isso é o resumo da escola austríaca de economia. E quem melhor entendeu isso foi justamente o Mises, certo? Mises, ele entendeu tanto isso que ele criou, olha o tamanho desse cara, ele criou uma ciência chamada praxeologia. E a praxeologia é justamente isso, o estudo do comportamento humano. Por que que as pessoas tomam aquela decisão? Por que que no Brasil, sei lá, 100, 200 mil pessoas, nem, não sei qual é esse número ao certo, eu já soube um dia, mas por que que 100, 200 mil pessoas escolhem todos os anos deixar o Brasil? Rumo a Portugal, Estados Unidos, Europa. Por quê? Por que que não são só 10 mil? Por que que não é 1 milhão? Por que que o número é mais ou menos esse? Por que que as pessoas tomam essa decisão? A praxeologia é uma ciência criada pelo Mises, que nasceu para estudar isso. Olha o tamanho desse cara. A gente está falando de um cara que criou um tipo de ciência. Criou uma ciência. Então, assim, é um cara realmente gigantesco, tá? Tem seus defeitos, né? Von Mises. Existem relatos históricos de que ele era racista e tal, enfim. Um cara de uma convivência difícil nesse sentido. Mas aqui eu não estou para falar da vida pessoal dele, estou para falar do conhecimento técnico dele sobre economia, sobre como as pessoas tomam decisões e tal. E Mises, ele escreveu aquela que talvez seja a obra mais importante da história da economia que a humanidade já produziu, que é o famoso Ação Humana, né? Põe aí na tela o livro Ação Humana, é um livro desse tamanho, realmente uma lapada. É um livro muito importante na história da escola austríaca, da escola de economia, na história do liberalismo, com certeza é o livro mais importante da história do liberalismo. E os primeiros as primeiras 100 páginas ali são meio chatas de se ler, beleza, é verdade, assim, meio cansativo e tal, que ele produz, ele faz toda uma construção muito sólida para que você entenda o resto do livro, e em um momento você fica meio que sem entender o porquê ele está construindo tudo aquilo, uma construção tão sólida, mas depois que passa, talvez 100, 130 páginas, você vai embora, a leitura realmente fica muito boa, muito agradável. Mises, ele é também o cara que escreveu o primeiro livro, o livro indicado para ser a primeira leitura, o primeiro livro a você ler quando você está querendo iniciar na leitura liberal. Você quer aprender liberalismo, quer estudar o liberalismo, quer ler livros liberais, o livro mais recomendado é um livro de Mises, chamado As 6 Lições. É um livro realmente muito bom de ler, muito gostoso, muito rápido, fluido, técnico, mas não complicado, é um livro muito didático. E, na verdade, é um livro que Mises não escreveu. Isso foi um conjunto de palestras que ele deu aqui na Argentina ou no Chile? Agora eu não sei, acho que foi na Argentina. As 6 lições de Von Mises, foram palestras que ele deu, e aí depois transcreveram as palestras, depois dele morto, se eu não me engano, e transformaram em livro, certo? E esse livro é um livro muito didático, assim, fundamental para quem quer iniciar a leitura sobre o liberalismo, indicado como o primeiro livro para alguém que não entende o liberalismo, não é acostumado com leitura muito técnica sobre o liberalismo, sobre a economia. O primeiro livro para alguém ingressar, certo? É a porta de entrada no liberalismo. E aí, Mises, esse cara, então é um cara que resume muito bem o pensamento da escola austríaca, porque ele entendeu muito bem a ação humana, o comportamento das pessoas, como as pessoas tomam decisões. Ele criou uma ciência só sobre isso, chamada praxeologia. Ele escreveu o livro mais importante da história do liberalismo, o Ação Humana, e ele escreveu o livro indicado como o livro de entrada, o primeiro livro para as pessoas lerem, para quem quer entrar na leitura liberal. E então esse é o tamanho do cara, pra vocês entenderem se o cara é gigante ou não. E é isso. Mises, ele foi um cara que ele provou que o planejamento central não dava certo, porque as pessoas estão tomando
milhões, bilhões de decisões a todo momento. E por isso não tem como um governo centralizado, 5 ministros, 20 deputados em Brasília, tomar decisões que vão justificar as decisões das milhares de pessoas a todo momento. Ele é o cara que previu que nós teríamos uma crise econômica no final da década de 20, e aí aconteceu a Grande Depressão de 29, né? Eu vou gravar um vídeo ainda sobre uma aula sobre a crise de 29, que daqui a 3 aninhos completa 100 anos, e apesar disso a gente não aprendeu muito das lições, né, que a crise de 29 deixou. Então é isso, do cara desse tamanho que nós estamos falando. E o Mises, esse insight dele de que o governo de planejamento central não funciona, nos leva ao outro, o quarto autor que eu quero abordar hoje, também gigante, e esse era gigante no tamanho, que é o Friedrich Hayek. Hayek, se eu não me engano, tinha acho que 1,94 de altura, realmente enorme. Você vê as fotos tem fotos de Hayek e Milton Friedman. Friedman é um baixinho e Hayek é um espigão enorme. Mas Hayek foi gigante não só no tamanho, Hayek foi gigante a sua obra, a sua produção, a sua genialidade. Eu considero Mises o maior da escola austríaca, mas há muitas pessoas que consideram Friedrich Hayek como o maior da escola austríaca, talvez até o maior da história do liberalismo. E eu vou aqui elencar alguns motivos. Hayek, ele pegou a tese de Mises sobre governo planejamento centralizado não funciona, porque as pessoas estão tomando milhares de bilhões de decisões ao longo do dia, o tempo todo. E ele teorizou, deu um passo a mais do que Mises. Ele foi para a questão de que o conhecimento ele é disseminado, certo? Ele não é centralizado. Então não tem como um governo central tomar decisões corretas, já que uma pessoa entende sobre engenharia, a outra entende sobre português, a outra entende sobre futebol, a outra entende sobre tecnologia. E o fato do conhecimento ser disseminado, não ser centralizado, faz com que as decisões corretas sejam também tomadas de maneira disseminada, cada um nos seus interesses. Esse é o ponto central de toda a teoria de Hayek, certo? É a disseminação do conhecimento. O conhecimento é espalhado, não é centralizado. E Hayek, ele participou de maneira assim efervescente, fervorosa, do maior duelo, do maior debate acadêmico da história entre um liberal e um socialista. Qual foi esse debate? Foi o debate entre Hayek e Keynes. Friedrich Hayek e John Maynard Keynes. Keynes é o autor do keynesianismo, né? É uma tese de intervenção estatal que até hoje é viva, funciona. É uma espécie de socialismo mais brando. E a maioria a esquerda brasileira, os universalistas militantes tontos, dizem que são socialistas, comunistas, mas os que chegam ao poder, como Lula, Ciro Gomes e tal, eles não são socialistas, eles não tentam implantar socialismo, eles tentam implantar um keynesianismo. E Hayek e Keynes duelaram durante anos sobre isso, décadas. Tem inclusive um livro muito bom também, uma lapada de livro, chamado Keynes versus Hayek. Muito, muito bom esse livro. Recomendo a leitura para qualquer um. É uma leitura para quem já tem uma certa solidez na leitura liberal, para quem já tem um lastro ali, um hábito de leitura, que é um livro realmente profundo e tal. E assim, Hayek, ele deu na cara de Keynes dos dois lados, ele realmente venceu o debate. Ele cometeu alguns erros, tiveram algumas respostas que ele não soube dar a Keynes, mas o maior erro dele nem foi esse. E ele reconhece até Hayek como o maior erro da vida dele, quando ele refutou Keynes. Keynes fugiu do assunto, dizendo, não, ele deturpou aí minha tese e tal, não sei o quê. Passou 4 anos reformulando a tese dele, Keynes. 4 anos reformulando a tese. Quando ele apresentou a tese, Hayek fez, não, mano, já refutei isso aí, tô cansado, não decidiu refutar mais. E aí a tese de Keynes foi avançando sem que ninguém mais se dispusesse a refutar.
E Keynes, além de tudo, ele começou a se articular politicamente, né? Então, Keynes ele começou a bater papo com Roosevelt, com Churchill, com muitos políticos influentes da época e influenciar esses caras. Keynes tinha a tese da intervenção estatal, que os governos podiam gastar o que quisesse, que a prosperidade ia vir via gasto estatal, investimentos, enfim, para não querer quebrar e tal, e todo mundo sabe que isso não funciona. Ao longo de 40 anos, 30 anos depois, isso tudo foi mais ou menos na década de 40, 30 anos depois, os governos seguiram esse conselho de Keynes. 30 anos depois vem a crise de desemprego da década de 70, e aí em 74 Keynes volta a atuar e tal, e ganha um prêmio Nobel, o de Hayek. Hayek volta a atuar, e o prêmio Nobel dele foi em 1974, e aí os keynesianistas da época tudo reconheceram que a teoria deles tinham falhas, não tinha dado certo e tal, mas o fato de Hayek, durante algum tempo, já muito tempo lutando, refutando Keynes, e depois cansou, não sentiu mais vontade de lutar, ele reconhece isso como o maior erro da vida dele. Porque quando ele parou de combater as teorias de Keynes, Keynes conseguiu articular ela politicamente, fazer elas propagarem, crescerem, serem difundidas, serem aplicadas. Isso resultou no desemprego de milhares de pessoas, carreiras interrompidas para ter que fazer outras coisas mais braçais, porque não tinham empregos, enfim. Inflação, foi uma crisezinha realmente econômica. E Hayek reconheceu que foi um erro dele ter se ausentado do debate. Mas é isso, no final ficou comprovado, e o mais engraçado é que até hoje tem gente que ainda se despega de surpresa quando não leva a sério os ensinamentos da escola austríaca, de Hayek, de Mises, enfim. E após essa introdução sobre os pelo menos 4 principais autores da escola austríaca de economia, eu vou falar qual é a tese que só a escola austríaca tem, que é até a única escola que tem a tese unificada de crises. Essa percepção, que também se tornaria central na escola austríaca, assim como a percepção da ação humana de Mises, essa percepção de Hayek talvez sejam os 2 principais insights da escola austríaca. Essa percepção que ele teve foi Hayek, certo? E aí todo mundo na escola austríaca, todos os autores, os pesquisadores, doutores, PhDs, começaram a investigar, começaram a teorizar ela, pesquisar, soltar artigos, livros. Esqueci de falar um livro de Hayek, né, que é o livro mais famoso de Hayek, é o Caminho da Servidão, né, que é onde ele detalha aquela teoria do conhecimento disseminado e tal, enfim. Esse insight de Hayek, qual foi? Qual é o que justifica a teoria unificada da escola austríaca para crises? Hayek entendeu que sempre que os governos baixam artificialmente a taxa de juros, que aqui no Brasil a gente chama de taxa Selic, sempre que os governos baixam na canetada para estimular as pessoas a pegarem crédito, pronto, hoje aqui no Brasil, a taxa Selic está 15%, 15 e pouco, consegue conferir aí? Hoje a taxa Selic no Brasil é de 15%, hoje, início de 2026. Se o governo amanhã, então entenda, as pessoas, é uma taxa considerada relativamente alta, tá? As pessoas não se sentem tão motivadas a pegar uma taxa que você vai pagar R$15, 15% de taxa de juros. Se você, o negócio em que você trabalha, a taxa de retorno é só 10%, eu compro aqui 1 milhão de produtos em mercadoria e tal, e quando eu termino de vender tudo, depois eu pagar a mercadoria, depois eu pagar os funcionários que eu preciso para vender essa mercadoria, o que me sobra é 1.100.000 reais. Ou seja, a minha taxa de retorno foi só 10%, certo? Então, nesse cenário, para esse tipo de negócio que eu tenho, porque tem negócio que vale, que a taxa de retorno é maior, tem negócio que a taxa de retorno é de 30%, 40%, 80%. Mas quando você tem um negócio que a taxa de retorno é 10%, vale a pena você pegar juros, vale a pena você pegar crédito, dinheiro a 15%? Não. Porque se você vai ter retorno de 10, como é que você vai pagar um juro de 15, né?
Então, uma taxa de 15% é uma taxa que não estimula todos os setores a pegarem crédito emprestado, certo? Se eu pego essa taxa de juros e eu baixo para 2%, para quem não lembra, foi isso que o Bolsonaro fez. Eu acho que estava em 6,5%. O Bolsonaro deu 9 lá para seguir até o juros chegar em 2%. Ele baixou artificialmente. Depois eu posso explicar isso, a teoria do porquê ele fez isso. É o famoso protecionismo, né? Ele baixou artificialmente a taxa de juros foi para 2%, uma taxa muito baixa, e não necessariamente só porque a taxa de juros é baixa, isso é bom. Quando a taxa chega a 2%, o cara que tem no negócio dele uma margem de 10% de retorno, e com 15% não vale a pena dele pegar, opa, agora o juro está só 2%, agora vale a pena. Se a minha taxa de retorno do meu negócio é de 10%, eu vou pagar só 2% de juros, eu vou lucrar 8% ainda. Opa, vale a pena eu pegar. E aí, esse é o insight, o grande insight de Hayek. Quando os governos baixam artificialmente a taxa de juros para estimular as pessoas, os empresários, a pegarem crédito emprestado, negócios que não teriam viabilidade, certo? Nesse exemplo, por exemplo, do negócio que tem 10% de retorno, eles passam a ter viabilidade de maneira artificial. Eles passam a ter viabilidade. E aí você ilude os empresários a acharem que o negócio dele vale a pena, que isso aqui agora é viável, que vale a pena ele pegar crédito emprestado para manter o negócio dele, para investir. E aí cria-se um boom artificial. Opa, tá tudo dando certo, tô vendendo muito, tô pegando dinheiro a juros, tô comprando mercadoria, tá vendendo, e parará. Existe uma oferta grande de mercadorias também artificial no mercado. Os empresários vão botar muita coisa para vender. Isso faz com que o preço das coisas caiam. Se o preço cai, as pessoas começam a comprar e tal. Só que aí isso é insustentável. As pessoas começam a comprar, começam a gastar mais do que elas pretendiam, dinheiro que elas não podiam gastar, começam a tirar seus dinheiros que elas tinham no banco, que era justamente a poupança que os bancos tinham, as reservas que o banco tinha para emprestar. E o que foi que você fez? Você alterou artificialmente o ciclo. Tem mais gente pegando dinheiro emprestado, tem mais gente, os produtos estão sendo disponibilizados com preço muito barato, tem gente comprando mais do que deveria, o dinheiro das pessoas está sendo retirado da poupança e chegou aqui não tem mais crédito para oferecer. As pessoas estão tirando e o governo está emprestando muito e o dinheiro não está mais entrando, as pessoas não estão mais deixando dinheiro no banco disponível para serem emprestados. As pessoas estão comprando, estão gastando, que está barato, estão entendendo que vale a pena comprar. O que acontece? Isso, uma hora o governo fala, eita, acabou o crédito, não tem mais crédito, como é que a gente vai emprestar? E aquelas empresas que precisavam pegar crédito de maneira cíclica, recorrente, para ir movimentando seus comércios, acaba o dinheiro. Quando o crédito começa a ser escasso nos bancos, o que naturalmente acontece? Se um produto tem pouco, a oferta e demanda básica aqui, se tem pouco dinheiro disponível para crédito, o crédito sobe. Então, o que foi que o governo fez? O crédito estava aqui, o governo baixou para cá, sumiu o crédito passou a se tornar escasso. Quando ele se tornou escasso, para desestimular as pessoas a pegarem crédito, senão ia sumir todo o crédito dos bancos, os bancos jogam a taxa de juros lá para cima. E aí, olha o que o governo fez. Jogou para baixo, estimulou, fez as empresas ficarem dependentes desse crédito e joga lá para cima. E do nada, o crédito vai para um valor de juros que não vale a pena mais ninguém pegar, ninguém tem coragem de pegar. E aí, empresas que dependiam do crédito para manter suas atividades funcionando começam a quebrar em cascata. Então, essa é a teoria unificada de crises da escola austríaca que Hayek teve o insight. Toda vez que existe uma crise econômica, é porque os governos alteraram artificialmente a taxa de juros, passaram sinais falsos para os empresários que valia a pena pegar dinheiro, criaram um boom momentâneo, artificial, e quando puxa de novo a taxa de juros lá para cima, sai quebrando todo mundo, que ninguém consegue mais pegar os juros como achavam que iam conseguir, como achavam que iam continuar tendo acesso. E aí dá nisso. Em resumo, esse é o resumo também da explicação da crise de 29, da bolha imobiliária de 2008. Essa é a teoria
unificada de crise que a escola austríaca encontrou via Hayek e que justifica todo esse processo. Brilhante, né? Vamos concordar aqui. Bate palma aí para Hayek, para a escola austríaca. Brilhante. Gostou aí, irmão? Gostou? Bacana? Deu para entender? Ficou legal? Quem tá ouvindo vai gostar? Você que não entende bulhufas de economia conseguiu entender? Isso aí? Beleza. Enfim. E é isso. Essa é a nossa queridíssima escola austríaca de economia. Eu realmente tenho um caso assim de amor pela escola de economia, uma admiração assim. Vou contar um negócio aqui. A gente pode estar até em preto e branco. Certa vez eu me virando de Uber. Passei alguns anos fazendo Uber. Pra me virar, eu tinha escola de futebol, a pandemia quebrou, não podia mais dar treino, eu tive que me virar fazendo Uber para manter a comida de casa na mesa. Já tinha me tornado pai, enfim. Entra um cara, eu pego um cara lá no centro administrativo aqui durante o governo Fábio, dizendo que ele trabalhava na área de economia. Aí começa a bater o papo, não, eu sou formado em economia e, enfim, trabalho aqui no governo Fábio, em Parará. Aí é mesmo, pô, ali eu já leitor de escola austríaca de economia há muitos anos. Deixa eu ver qual é desse cara aqui. Trabalha no governo Fábio, deve ser um idiota. E eu pergunto, é mesmo? Legal. Quem que você gosta de economia? Assim, quais são os autores que você mais gosta? E eu já conhecia todos esses aí que eu falei pra vocês, já era fãzaço de Milton Friedman. E ele falou assim, não, meu fã é Armínio Fraga. Quando ele falou isso, mano, eu falei, não, mano, não é possível. Eu, fã de Mises, Hayek, Menger, Baumbach, grande Milton Friedman, o cara vem meter essa, de Armínio Fraga. Eu, nossa, é mesmo? Não sei o que, pra quem procurei que foi Armínio Fraga, pra vocês saberem. E eu falei, e aquela tal de escola austríaca, economia, aqueles austríacos lá são bons mesmo? O cara que trabalha no governo Fátima, no brilhante governo Fátima, de uma gestão econômica maravilhosa, ele teve a cara de pau de meter assim. Não, aquilo ali é uns idiota. Aquilo ali é um lesado, mas porque ninguém importa, ninguém dá moral pra aqueles caras. Os caras têm empilhado os prêmios Nobel de Economia. E o funcionário aqui de economia do governo Fátima dizendo que os caras são uns idiotas, que ninguém gosta deles, ninguém escuta eles, enfim. É os caras que estão aí na gestão econômica do nosso estado. É por isso que a gente precisa botar no poder do governo, no nosso estado, no nosso país, no Brasil, pessoas que entendam o que é a escola, o brilhantismo da escola austríaca, o quão brilhante foi e é a escola austríaca de economia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula que eu realmente tive muito prazer de fazer. É um tema que eu gosto muito. Essa nossa série aqui deve ter mais uma aula. Eu falo da escola de Chicago e depois já posso encerrar, né? E aí, ficou um resumo bom, né? Fizemos um resumo histórico, fizemos um bom resumo aqui da escola austríaca, um resumo sobre a escola de Chicago, e aí a gente passa já para... Eu vou ter que começar a gravar também vídeos para a série do Livro Amarelo, vou ter que gravar a Crise 29, enfim, e vocês podem ir dando tema e sugerindo também que vocês gostariam que eu abordasse aqui, que a gente vai trazendo, tá? Um exemplo bem recente, para a gente encerrar nossa aula, de como a escola austríaca de economia estava certa mais uma vez, de como a teoria unificada de crises, que justifica, explica as crises econômicas da escola austríaca funcionou. Quem lembra da crise dos caminhoneiros? Eu acho que foi 10 anos atrás. Procura aí, qual ano foi a crise dos caminhoneiros? Eu acho que foi exatamente 2016. Todo mundo lembra? Parou o país, não tinha alimentos para reabastecer nos supermercados e tal. Qual ano? 2015. 2015, então faz 11 anos já da crise dos caminhoneiros. O que foi que aconteceu na crise dos caminhoneiros? O governo baixou artificialmente, começou a dar subsídios para quem comprasse caminhões, certo? Então passou a valer muito a pena comprar caminhão para entrar nesse mercado de frete e tal, carreiras no Brasil todo. Se você baixou, você estimulou artificialmente as pessoas a entrarem naquele mercado. Qual foi a consequência óbvia? Muitos caminhões entraram, muita gente conseguiu comprar caminhão, ter acesso a crédito para comprar caminhão, porque o crédito para comprar caminhão se tornou mais barato. E o governo faz de maneira completamente arbitrária. Por que não o crédito para comprar remédio ou o crédito para comprar sorvete? Não, vamos criar aqui
um setor específico, vamos beneficiar um setor específico. Beneficiaram, muita gente entrou e o mercado de caminhões não conseguiu absorver essa galera. O que fizeram com os caminhoneiros assim foi sacanagem, sacanagem. E muita gente entrou e não tinha mais mercado para absorver, tinha mais carreira disponível do que demanda e frete. E é isso. E aí o mercado expulsa. Se tem mais oferta do que demanda, o mercado expulsa e muito caminhoneiro quebrou e teve que sair. Mais uma comprovação de o quanto estava certo a escola austríaca de economia. Uma dica que a escola austríaca, olha como a escola austríaca é brilhante. Uma dica que eles dão, que eles conseguem prever a crise, olha como os caras são brilhantes. É que sinais de que vai acontecer uma crise. Quando você vê só aquelas transações assim, gigantes, astronomicamente absurdas, você fala, caraca, tipo, um concorrente comprando outro por bilhões de dólares. Tipo assim, a Samsung comprou a Apple por uma zaralhada de dinheiro. 400 bilhões. E fala, caraca, mano, como é que os caras tinham dinheiro em caixa, mano? Pra comprar tanto dinheiro, pra comprar o concorrente. Não é que eles venceram o concorrente, eles compraram o concorrente. Então, as empresas quando fazem isso, não é porque elas tiram dinheiro do caixa, dos seus bolsos e compram a concorrente. É porque o crédito estava muito baixo, tão baixo que elas toparam pegar crédito emprestado para comprar o concorrente, para vencer o mercado, para se tornar hegemônico. Então quando você vê essas notícias, volta mesmo de vez, né? Empresa tal comprou fulano e tal, a gigante tal comprou a gigante e tal. Aí não escuta essas notícias, volta meia. Isso, aquilo é sinal de uma crise. Essas notícias são sinais de crise. E às vezes, fica, não, vocês preveram mais crise do que realmente aconteceu, seus austríacos, dois malucos, alarmistas, não sei o quê. Na verdade, porque o governo imprime dinheiro e joga a crise mais para frente. Mais 3, 5, mais 10 anos para frente. Aí aquela crise que eles previram não aconteceu naquele momento, ela aconteceu mais na frente. De maneira ainda maior, né? Mas é isso. Uma coisa legal que faltou eu dizer aqui, quando eu estava comentando Hayek e Keynes, um dos grandes debates centrais sobre Hayek e Keynes foi: oferta gera demanda ou demanda gera oferta? Qual é a resposta? Qual é a resposta certa? E aí, a explicação de Hayek é: a demanda gera oferta, certo? Se tem 10 pessoas demandando água gelada, alguém vai produzir água gelada e vai ofertar. E Keynes disse: não, os governos podem gastar aí antecipado, porque na verdade é a oferta que gera demanda. Aí ele dá exemplos. Quando a empresa vem e produz um tênis ou um carro, o cara nem tava querendo. Aí o cara vê a propaganda comercial do carro, do tênis, na televisão, fica doido para aquele carro e aí é que ele gera demanda. Ele começa a demandar aquela oferta. É um bom argumento do Keynes, não é verdade? Então, no pensamento de Keynes, foi a oferta que gerou a demanda. Quando o cara viu o carro sendo ofertado, sendo propagandeado, é que ele gerou a demanda interna. Pô, agora eu quero. Quem tá certo? Quem tava certo? A mão invisível tá fazendo sinal de 2 aqui. Que os dois estão certos. O que a gente faz pra mão invisível? Seu rabo, mão invisível. O Frederick Hayek estava certo. Qual foi o argumento de Hayek para refutar Keynes nesse argumento? Sabe qual foi, meu querido irmão? O argumento de Hayek foi: a demanda por carros novos, por tênis novos, por produtos novos, já existe no coração do consumidor. Sabendo disso, é que o empreendedor, o empresário, vai lá e produz a oferta. A demanda ela já existia de maneira imaterial no coração, o desejo já existia. O empreendedor apenas ele materializou a demanda, produziu e ofertou aquele produto. Gostou da explicação aí? Gostou do argumento de Hayek? Hayek era brilhante, realmente fantástico. E é isso. A aula se prolongando já mais do que eu pensei, que a gente vai tentando encerrar e vai lembrando de novos... eu não faço roteiro, então aqui sendo tudo no improviso e tal. E a gente vai lembrando. E é isso. Então, muito legal, muito bacana. Prazer dar esse tipo de aula aqui. Realmente é um assunto que, se deixar, eu falo aqui 8, 10 horas seguidas. É isso. Muito legal, muito bacana. Devemos ter mais uma aulinha aí só na série de liberalismo. E a série acaba e a gente pula para outros. Valeu, abraço, beijo do louro. Uou!